Estamos iniciando mais uma semana e essa é a atividade 4 de língua portuguesa. Vocês terão 2 semanas para executar a atividade, do dia 31 até o dia 11 de setembro. Então, a gente já começa aqui falando sobre verbos. A última vez que nós falamos sobre verbos, estávamos falando do pretérito e falamos do pretérito imperfeito. Começamos pelo pretérito perfeito e agora nós já estamos no pretérito mais que perfeito. Lembrando que pretérito é o tempo passado. Então, vamos só retomar para que vocês lembrem. O pretérito perfeito indica uma ação passada totalmente concluída. Então, quando eu digo eu estudei nos INPEs, parece que eu concluí. E o pretérito imperfeito, ele tem essa ideia de que algo não foi totalmente concluído no passado. Eu estudava nos INPEs, parece que eu não estudei mais, né? Então, por isso que um é chamado de perfeito, porque tem essa ideia de conclusão por completo, e o outro não. Já o pretérito mais que perfeito, ele é mais que perfeito, ele indica uma ação que já aconteceu lá atrás e é anterior a outra ação. Então, é um passado que já aconteceu há mais tempo, podemos dizer assim, né? Um passado que foi realmente concluído e que até é mais antigo, tá? Então, a gente não costuma utilizar o pretérito mais que perfeito no nosso dia a dia, a gente só encontra nas obras literárias. Por exemplo, Pedro estudara naquele colégio. Então, a gente só vai verificar esse tempo verbal em obras literárias porque caiu em desuso e as pessoas não utilizam hoje em dia. Então, ficou mais para a linguagem formal. E o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão conjugar o verbo como modelo, daquele jeitinho que eu ensinei. Vocês vão colocar aqui, tirar o amar, né? Vocês vão tirar o ar, que é a terminação, e vão acrescentar o que está aqui. Então, eu vou pegar o falar, vai ficar fal, e eu acrescento o que está aqui em negrito, falara, falaras, falara, faláramos, falareis e falaram, tá? Então, eu falara, tu falaras, ele falara, nós faláramos, vós falareis, eles falaram. Isso é passado, tá? Parece que é futuro, mas o futuro, ele só vira futuro se eu colocar um acento aqui. Eu, né? No caso, tu falarás, né? O eu falará não existe. Então, vocês vão copiar essa tabela no caderno e vão conjugar os verbos, tá? Se possível, podem anexá-la no Google Classroom, se não, vão me mandar uma foto do caderno de vocês treinando a conjugação do verbo no pretérito mais que perfeito. Bom, as próximas aulas são da apostila e a gente vai revisitar os textos da aula passada, que é esse texto 1 aqui da Esfinge, o texto 2, que é o roteiro, e vai aparecer para a gente agora o texto 3, que é esse aqui, também está lá no caderno do aluno, nas páginas 28 e 29. Então, nós vamos comparar esses textos, por isso que eles aparecem aqui de novo. Não se assustem pela quantidade de textos, tá? Então, nós vamos ler um trecho do livro Minotauro. Então, vocês vão ler esse trecho aqui, que está bem curtinho, tá? Verificar as diferenças estruturais entre o texto 3 e o texto 2. Este é o texto 3 e este é o texto 2. Qual que é a diferença? Aí vocês vão apontar, o texto 2, ele é escrito de forma diferente, porque aparece o nome do personagem e a fala, aparece as indicações do que os personagens estão fazendo. Então, você pode falar que ele é todo estruturado de uma forma diferente, né? Em cena 1, em cena 2. Já o texto 3, aí você vai falar, ele é escrito em parágrafos, não tem indicação da fala, a fala dos personagens é indicada por travessão e assim por diante, tá? Qual é o trecho do texto 2 que faz lembrar a frase expressa em vários idiomas? Então, agora vamos esquecer lá, esse daqui é o texto 2, e essa é a frase que nós fizemos na aula passada, que era decifra-me ou te devoro, né? E que a resposta correta era que o espanhol ajudou a gente a saber essa tradução, né? Vocês lembram aí da aula passada? Então, só que vocês vão ver aqui, eu vou ajudar vocês aqui na cena 2, nesse comecinho aqui, qual que é a frase que lembra essa outra frase. Decifra-me ou te devoro. Eu vou ler o trecho e depois vocês só vão me indicar qual é. Temos aqui de andar com muitas cautelas, porque a região é assolada por um monstro de grande crueldade. Aparece de improviso aos passantes e propõe-lhe enigmas. Quem não dá a solução certa é devorado. Não é a esfinge?
Sim, esse é o seu nome. A esfinge é filha de outro monstro famoso, a quimera de 3 cabeças. Espantado, acho que ela te ouviu. Vejam, um monstro horrível, cabeça de mulher, corpo de leão, asas de águia. Vou parar aqui. Então, nesse trecho que eu li aqui, vocês vão copiar a frase que faz referência a essa outra aqui. Decifra-me ou te devoro. E aí vocês vão colocar aqui para mim. Copie no texto 3 exemplos de discurso direto. O que é o discurso direto? É a fala do personagem, como se eu estivesse ouvindo ele falar. Então, você vai copiar aqui do texto uma fala de alguém. Então, eu vou dar um exemplo, mas aí vocês vão ter que colocar outro. Pois é isso, disse Pedrinho. O pois é isso é a voz do Pedrinho falando. E ele continua. Pois é isso, andamos atrás de tia Anastácia. Prometi à vovó não voltar de mãos abanando e estou atrapalhando. Quase que sei que ela está aqui, aprisionada por um dos monstros que atacaram o palácio do príncipe Codadad. Mas onde? Então, olha aqui. A fala do Pedrinho começa aqui e termina aqui. E no meio tem uma interrupção para o narrador parar e falar. Disse Pedrinho, tá? Para eu saber que é a fala do Pedrinho. Mas o discurso direto, então, é daqui até aqui. Eu não preciso colocar tudo. Então, vocês vão colocar outro exemplo, a não ser esse que eu coloquei, outro, e vão colocar aqui para mim um copie exemplo. Não precisa ser, pode ser um só, tá? Se você copiar um grandão, pode ser um só. Um exemplo de discurso direto aí desse texto. Copie no texto 3 exemplos da fala do narrador. Eu já dei o exemplo. Esse daqui é a fala do narrador, disse Pedrinho. Mas tem outros exemplos aqui. Então você vai achar outra parte que tem a fala do narrador. Qual é, portanto, o foco narrativo do texto 3? Existem 2 tipos de focos narrativos. Em primeira pessoa, que eu narro e participo da história. Então vai aparecer assim: eu estava andando pela praça e de repente falei. Andréia, vem aqui! Então, eu estou narrando e, ao mesmo tempo, eu participo da história. E tenho em terceira pessoa, que é uma pessoa qualquer que vai narrar a história e não vai participar. Por exemplo, Mônica estava andando pela praça quando ela gritou: Andréia, é você? Tá? Olha que diferença. Primeira pessoa ou terceira pessoa. Então, vocês vão ver aqui se o trecho está narrado em primeira pessoa, que o narrador ele conta o que está acontecendo e também participa da história, ou aqui ele só conta. O narrador só conta, ele não participa, aí é a terceira pessoa, e você vai colocar aqui. Imagine que você é um dos peregrinos da história de Monteiro Lobato e vai contar para outro a cena do último parágrafo, utilizando somente o discurso indireto. Então, o discurso direto é a fala do personagem, como se eu estivesse ouvindo ele falar, e o discurso indireto também é a fala do personagem, mas com as vozes ou a interferência de uma outra pessoa. Então, por exemplo, o discurso direto seria assim: a Mônica disse. Vem aqui, Andréia. Esse vem aqui, Andréia, discurso direto. Agora, eu vou colocar essa mesma fala da Mônica, mas no discurso indireto. A Mônica disse para a Andréia vir até ela, ou se encontrar com ela. Tá vendo? Não tá como se eu estivesse ouvindo a pessoa falar. Então, esse é o discurso indireto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui no finalzinho. O remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos, concluiu ele, o Heleno. Por que não fazem? Então, só até aqui. Aí vem aqui. Você vai começar assim. O Heleno concluiu que o remédio. O que o Heleno concluiu? Concluiu que o remédio o quê? Aí você vai olhar aqui e vai completar a frase, e aí automaticamente você vai estar produzindo o discurso indireto, tá? Porque ele falou, aqui ele falou como direto, ó, o remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos. Aqui é a fala, aí você vai agora transformar no indireto, tá bom? Qual é o tipo de narrador do texto 3? É um narrador personagem, então é um narrador que narra e também participa. É um narrador observador, um narrador que só conta, né, sem detalhes, ou é um narrador onisciente que conta e sabe de todos os detalhes, né, de todas as situações, né, dos sentimentos dos personagens. Aí ele vai ser narrador onisciente. Só marcar aqui a alternativa. O texto em síntese. Então, continuando lá na apostila, o texto é uma narrativa.
Como essa afirmativa pode ser comprovada? Por que esse texto é uma narrativa? Primeiro, quais são os elementos da narrativa? Para ser uma narrativa tem que ter narrador, personagem, local, enredo. Então você vai colocar aqui e explicar por que esse texto ele é uma narrativa. Quantas cenas possui o texto? Tá? Desculpa, é o texto 2, tá? Da esfinge. Então, mas serve para cá também, que tem personagens, tem narrador, né? A gente tem um narrador, olha aqui, ó. Tô mostrando aqui, ó, narrador. Vai ter horas que haverá momentos em que a fala do narrador está aparecendo, ok? Então, nós estamos falando do texto 2, que é o roteiro, o oráculo lá de Apolo. Quantas cenas possui? Olha aqui quantas cenas possui, ó. Cena 5, né? Vê quantas cenas tem, você vai colocar lá. Quem é o autor do texto original, né? Quem que é o autor que criou esses personagens? A Emília, o Visconde, tia Anastácia. Você vai colocar aqui, lá no texto tem indícios, tem pistas que indicam quem é o narrador, quem é o autor desse texto. Quais são essas pistas? Tá? Então, de repente, você conhece esses personagens lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo e você já sabe quem é o autor, então é por causa do nome dos personagens, tá? Mas tem uma outra coisa lá no finalzinho do texto que também dá uma pista. Quais são os elementos que fazem parte da antiguidade greco-romana? Então a gente vê aí que essas palavras, né, Tebas, Pitia, que é a personagem, esfinge, são elementos da antiguidade. E aí você vai colocar aqui outros exemplos, pode ser uns 3 ou 4, vai ter bastante palavras aí que fazem referência à mitologia, à antiguidade também greco-romana. As personagens da atualidade interagem de forma harmônica com as personagens da antiguidade? Então vamos pensar, a Emília é uma personagem da atualidade, enquanto a Esfinge é da antiguidade. Eles conversam de forma natural, né, sem nenhum problema, eles se entendem, a comunicação acontece, né? A gente vê que sim, então você vai colocar aqui. Agora recupere as perguntas e as respostas presentes no quadro anterior para produzir a síntese do texto. Essa síntese será iniciada assim. Então, tudo que você respondeu aqui, desde a questão 7, você vai colocar tudo aqui na questão 13. Então, por exemplo, você vai começar. A Esfinge e o Oráculo de Polo é uma narrativa que possui personagens. Aí você fala, possui narrador, tem tantas cenas, que foi o que você respondeu aqui. Que o autor original do texto é o fulano, que essas pistas aparecem em tal lugar, que existem elementos que fazem parte da antiguidade greco-romana, como a palavra esfinge, Pitia, aí você vai escrevendo. As personagens da atualidade interagem de forma harmônica com as personagens da antiguidade. E pronto, aí você acabou fazendo a 13 com as respostas das questões anteriores. Aqui vocês vão agora conjugar o futuro do presente, que é aquele tempo verbal que indica que uma ação ainda vai acontecer. É claro que a nossa língua portuguesa existem várias outras situações em que, mesmo a gente usando o futuro, aquela frase não tem ideia exatamente de futuro, mas o futuro é algo que ainda vai acontecer. Então, olha lá, é a mesma coisa, só que agora vocês vão conjugar no futuro. Eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão. E aí vocês vão conjugar como eu já ensinei, só que agora é o futuro. E aqui, para terminar, que a gente ainda está falando de verbos, vocês vão pegar esses verbos que estão aqui e vão completar eles aqui no futuro. Formar, no futuro fica como? Formará grupos. Ler, no futuro fica como? Lerá os finais. Então, você só vai escrever aqui para mim como que esses verbos que encaixam aqui vão ficar no futuro. Então, você vai colocar só os verbos aqui para mim depois. Formará, lerá, esse como fica, esse como vai ficar e esse aqui. Então, eu já fiz os 2 primeiros, vocês vão fazer os outros 3 últimos aqui, que tá faltando para completar. Afinal, não são os 3 últimos, são os 4 últimos, tá? Coloque aqui os verbos que estão conjugados. E aqui é só para a gente relembrar, para finalizar a aula, né? Eu quero só falar aqui das formas nominais para vocês, tá? Então, a gente tem o verbo, essa é a raiz do verbo, e esse daqui nós temos as terminações. Quando o verbo termina em ar, ir ou or, ele está no infinitivo. Quando os verbos terminam em endo, ando, estou escolhendo, escrevendo, falando, andando,
né? Então ele está no gerúndio. E quando ele termina com ido ou ado, ele está no particípio, escolhido, falado, cantado, tá? Então essas são as formas nominais do verbo que a gente vai estudar mais pra frente com mais afinco. E aqui é os tempos que a gente está estudando. No presente, ele escolhe. No futuro, ele escolherá. No futuro do pretérito, escolheria. No pretérito imperfeito, escolhia. No mais que perfeito, escolhera. E no pretérito perfeito, escolheu, que é aquela ação concluída que eu acabei de falar para vocês aqui. Então é isso, essa é a nossa atividade dessa semana. Desculpa pelo vídeo grande, mas não havia como ser diferente, porque a atividade é grande, já pensando em 2 semanas para vocês ficarem descansando.